Meu amigo, minha amiga, João Pessoa é rica de monumentos, não fatos históricos, igrejas, prédios que foram tombados para preservar a nossa cultura. Os 437 anos aqui da nossa capital, Paraíba do Norte, não é? A Sabrina Barbosa foi conhecer alguns deles. Vamos ver. O tempo passou, mas a história de João Pessoa permanece viva e com um enorme valor para o nosso patrimônio histórico. É a terceira cidade mais antiga do Brasil, continua preservando sua história através dos monumentos que guardam memórias importantes. Basta um passeio pelo Hotel Globo e logo percebemos que a cidade que nasceu às margens do rio Sanhauá tem beleza para admirar e muita história para contar. Nós estamos aqui no Porto do Capim, que do ponto de vista econômico era a região mais importante da cidade de João Pessoa desde a época da colonização portuguesa. Por quê? Porque toda a parte relacionada ao comércio ficava aqui nesse porto, seja através das trocas comerciais, seja através dos empreendimentos. Inclusive nós temos aqui a chamado Prédio da Alfândega, que foi inaugurado em 1861 por ordem do imperador Dom Pedro II. Então toda essa região, seja através de alfândega, seja através de descarga de materiais, de empreendimentos, foi feito nessa região aqui. Então do ponto de vista econômico, essa era a região mais importante da cidade de João Pessoa. Os monumentos que enfeitam o centro histórico da capital embelezam a cidade e encantam quem passa por aqui. A Igreja de São Francisco, por exemplo, faz parte do Centro Cultural São Francisco. De modo geral, o centro reflete a forte influência do barroco no Brasil, motivo pelo qual todo o lugar foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, ainda em 1952. Complementando o passeio que mostra a preservação dos monumentos históricos, tem a Basílica de Nossa Senhora das Neves, que leva o nome da padroeira da cidade e foi construída em 1586 pelos primeiros colonizadores da Paraíba. Várias atividades religiosas e tradicionais de João Pessoa acontecem aqui, como, por exemplo, as celebrações alusivas à Festa das Neves. Pertinho, na Casa da Pólvora, o visitante aprende a lição de história e lembranças do passado. Segundo Jean Patrício, esse lugar enriquece ainda mais a história de João Pessoa. A Casa da Pólvora, ela é de 1710, do século XVIII. Tá? O início da construção dela começou em 1709, ela foi inaugurada em 1710. Haviam mais outras duas Casas da Pólvora, aqui mais para o centro, na General Osório, que não existem mais. Essa aqui foi a única que sobrou, a única que ficou preservada. Existe uma particularidade, uma coisa bem curiosa, né? Se você observar, ela está num ponto estratégico. Você vê toda a região do Porto do Capim, lembrando que os colonizadores entravam pelo porto e entravam pelaquela região, e você tem uma Casa da Pólvora que era de armamentos, era uma questão estratégica, uma questão de segurança. Essa Casa da Pólvora, ela foi colocada à venda. É uma coisa muito curiosa, era de um particular, foi colocada à venda e o Instituto Histórico, na década de 30 do século passado, fez uma campanha onde a prefeitura desapropriou e passou esse equipamento para a prefeitura, que está sendo bem preservado aí pela prefeitura da cidade de João Pessoa. É mais um equipamento da Fundação Cultural da cidade. E na Academia Paraibana de Letras, o visitante conhece os nomes de quem contribuiu para a conservação da história da capital. A Academia Paraibana de Letras, junto com o Instituto Histórico, são duas instituições culturais que têm uma representatividade muito grande para a cultura do nosso estado. A Academia Paraibana de Letras foi fundada em 1941 por vários expoentes, não só da literatura, mas da história, do direito. E é uma instituição que guarda um valioso acervo histórico, não é? O acervo desses acadêmicos, como também nesse ambiente que nós estamos, que é o Memorial Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, que é o patrono da cadeira número 1 dessa instituição, um grande poeta que faleceu no início do século XX, mas que tem ainda uma representatividade muito grande na literatura nacional. Então a importância não só desse prédio, que é um prédio histórico, um prédio tombado, mas nós temos também a questão da preservação da memória, porque muitos documentos de vários intelectuais que fizeram a história da Paraíba e a cultura do nosso estado estão depositados neste ambiente.
No dia 5 de agosto, são comemorados os 437 anos da cidade de João Pessoa. E em cada um desses monumentos é possível perceber uma história de resistência e bravura. Legal, né? E eu vou dizer para vocês entenderem por que chamou Paraíba. Porque o rio de entrada da nossa foz, o rio Paraíba, é ruim de navegação. Então Paraíba significa rio ruim de navegação, o rio mau, onde muitas embarcações afundavam. Na época não tinha GPS, radar, sonar, né? Era mais visual e o rio Paraíba era um rio meio que revolto, né? Pelo encontro do Oceano Atlântico. Então por isso que ficou Rio Paraíba, não é? Foi por esse motivo, tá, pessoal? Mas eu dizendo isso não, porque eu fiz história na UFPB, tá? Um dos grandes mestres que eu tive é o grande José Otávio de Arruda de Melo, né? Que era professor de História da Paraíba. 1, 2, 3 e 4, tá bom?